Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 25ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Ricardo Malinowski para que tome assento à mesa diretora, bem como solicito ao vereador Josias Teres para tomar seu assento nessa Casa de Leis, o vereador suplente, durante o período de afastamento do vereador Dr. Tício Vladimir Rimega. Solicito ao vereador Fernando Malão para que faça a leitura do artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de 1. Armas, munições e explosivos. 2. Bebidas alcoólicas. 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. 4. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 5. Revistas e publicações a que alude o artigo 78. 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 20ª reunião ordinária foi enviado a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão a única ata da 24ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Antes de entrarmos na ordem do dia, gostaríamos de agradecer a presença do vereador de Rio Negrinho, Erickson Vantoski, e também do Valdecir, repórter da Rádio Rio Negrinho, que se fazem presente, que muito nos orgulha a sua presença hoje em nossa sessão. Muito obrigado pela presença. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibler para que faça a leitura do expediente. Ofício número 35, 2015, Diese Gapri. Assunto: devolve projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente procedemos à devolução de cópia recebida por meio de ofício 177/2015 do projeto de lei do Legislativo 95/2015, que altera a redação do anexo 2, descrição das zonas, zona residencial 2, da Lei 1681, de 10 de outubro de 2006. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 46 de 2015 da Secretaria de Finanças. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê ampla divulgação de instrumentos de transparência fiscal, convidamos e solicitamos a Vossa Excelência a convocação para audiência pública no auditório desta Casa de Leis, no dia 8 de junho, segunda-feira, às 9 horas, a fim de apresentarmos o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária do exercício de 2015. Atenciosamente, Auriane Repke, secretária municipal de Finanças. Ofício 519/2015 do GAPRI, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara, números 1205 até 1216/2015, o requerimento 153/2015 e moções 278, 280 e 281 de 2015. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 522/2015 do GAPRI. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação 200/2015, encaminhado pelo vereador Márcio Drevek, encaminha em anexo documentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 524/2015 do GAPRI. Acusamos o recebimento das indicações da Câmara, números 1217 até 1225, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 532 de 2015 do GAPRI, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara, números 1226 até 1233 e moção 286/2015, documentos oriundos desta Casa de Leis. Os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic,
Prefeito Municipal. Ofício 535/2015 do GAPRE, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara números 1234 até 1242 de 2015 e moções 288 e 289 de 2015, oriundos desta Casa de Leis. Informamos que serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício número 538, do GAPRE, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação 199 de 2015, encaminhado pelo vereador César Augusto Acórcio de Godoy. Informa-se, são passadas as informações. Atenciosamente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. O documento será encaminhado ao vereador que fez a solicitação. Projeto de lei número 113 de 2015 do Legislativo, autor Márcio Drevik, denomina Alfredo Rittel, Rua do Município. Moção número 290/15, Claudimar Votroba, de apelo ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, para a instalação de mais uma linha de tubulação pluvial na Rua Rudolfo Panetz, no bairro Brasília. Moção 291/15, de Mar Geraldo Salomão, moção de aplauso à equipe Senac São Bento do Sul pelos 20 anos de atividades no município. Moção 292/15, Márcio Drevik, moção de apelo ao Executivo Municipal com cópias das Secretarias de Planejamento e Obras, sugerindo a pavimentação da Rua André Pscheit, no bairro 25 de Julho. Moção 293/15, César Augusto Acórcio de Godoy, de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, para a realização da manutenção asfáltica no trecho compreendido entre São Bento do Sul e Joinville, e especialmente na Serra Dona Francisca. Requerimento de informação 209/15, Márcio Drevik, ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Administração e o setor de protocolo, requerendo informações sobre o número de requerimentos protocolados junto à Prefeitura Municipal, solicitando pagamento de indenizações por danos causados por entes da administração, o valor total pago e os nomes dos lesados. Requerimento de informação 210/15, César Augusto Acórcio de Godoy, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre a isenção do IPTU a imóveis restaurados e ou construídos em estilo germânico. Requerimento de informação 211/15, César Augusto Acórcio de Godoy, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre a cerca danificada na propriedade do morador da casa de número 3.826, na Rua Matias Nosson, no bairro Serra Alta, quando da realização da manutenção através do patrulhamento na Rua Francisco Hornig Filho, no bairro Serra Alta. Requerimento de informação 212/15, César Augusto Acórcio de Godoy, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre as acusações públicas realizadas pelo então servidor da Prefeitura, senhor Roberto Albuquerque, contra o secretário de Agricultura, senhor Lírio Volpe. Indicação 1243/15, Claudimar Votroba, solicitando instalação de tubulação na Rua Germano Graipel, do número 438 ao 475, no bairro Serra Alta. Indicação 1244/15, Claudimar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento na Rua Conrado Libel e ruas da Vila Piltz, no bairro Serra Alta. Indicação 1245/15, Claudimar Votroba, solicitando a elevação e ajuste do meio-fio e instalação ou ampliação da Boca de Lobo, localizado na Rua Afonso Ríquel, esquina com a Rua José Kanzler, no bairro Serra Alta. Indicação 1246/15, Claudimar Votroba, solicitando a instalação de tubulação na Rua José Brisque, esquina com a Rua Francisco Telma, no bairro Serra Alta. Indicação 1247/15, Claudimar Votroba, solicitando o patrulhamento e ensaiamento da Rua Catarina Gruber e da Servidão Tereza Correia, no bairro Serra Alta. Indicação 1248/15, José Hermínio Grem, ao Executivo Municipal, solicitando reparos nas calçadas da Rua Jorge Lacerda, no lado direito, e na Avenida Visconde de Toné, lado direito da esquina até a Farmácia Catarinense. Ofício da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente, a par de cumprimentá-lo, gostaríamos de informar que a Associação dos Delegados de Polícia Civil de Santa Catarina, a ADPOL, tem o dever de cumprir seu papel em favor da comunidade para o fortalecimento do Estado e das instituições. Assim sendo, é importante citar que a Polícia Civil, que é dirigida por delegados de polícia de carreira, tem a incumbência de investigar infrações penais, elucidando seus autores. Por isso, unidades policiais investigativas e bem estruturadas, com um número mínimo de policiais bem treinados e devidamente remunerados, coordenados por delegados de polícia,
terão o condão de garantir uma efetiva segurança pública para os nossos municípios. Para tanto, conclamamos a Vossa Excelência pela expedição de moção de apoio para o aumento do efetivo da Polícia Civil, bem como para a aprovação da escolha do delegado-geral da Polícia Civil por meio de votação da classe, através de lista tríplice, o que daria mais força à Polícia Civil para também pleitear aumento do efetivo e realizar os trabalhos investigativos. Solicitamos que tal moção seja encaminhada ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor João Raimundo Colombo. Colhemos da oportunidade para desejar os mais elevados protestos de estima e consideração, Rubens Almeida Passos de Freitas, delegado regional de polícia. A Move Brasil, ofício número 13 de 2015, senhor presidente, o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul, Sindusmóvel, e a Associação Regional da Empresa Moveleira Arpem, promotora do evento, em conjunto com a comissão organizadora, vem pela presente registrar seu agradecimento pela contribuição financeira concedida pela Prefeitura de São Bento do Sul, de acordo com a aprovação da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul para a realização da Move Brasil 2015. Agradecemos pelo apoio e comprometimento com o desenvolvimento do setor moveleiro e a economia de nossa região. Cordialmente, José Antônio Franzoni, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul, e Vianney Zappellini, presidente da Move Brasil 2015. Obrigado, secretário. Antes de entrar na hora do dia, quero dar as boas-vindas ao vereador José Terres. Sucesso nesses próximos 30 dias que Vossa Excelência estará aí fazendo parte dessa Casa de Leis. Receba os nossos cumprimentos e as boas-vindas em nome dessa Casa de Leis. Muito obrigado. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei. Número 113 do Legislativo Municipal. Coloco em discussão única e votação a moção de número 290/2015, de autoria do vereador Claudiomar Votroba, o qual concedo a palavra. Senhor presidente e demais vereadores, essa moção de número 290, partiu através de uma visita que a gente fez lá perto da Promosul, conversando com os moradores, e surgiu lá, a gente sabia da situação aí, e os moradores até apresentaram algumas fotos a respeito dessa água que tem causado muito prejuízo para esse pessoal lá perto da Promosul. Muitos de vocês, vereadores, já conhecem aquela situação ali daquele tanque da Promosul, que quando às vezes dá muita chuva, ele acaba passando por cima e acaba prejudicando pelo mínimo umas 10 casas ali. Pode ver nas fotos ali que a situação, quando enche ali a vazão, é muito pouco. Ó, essa aí é a rua Augusto Wunderwall. Então a situação, volta ali, mas ali já está começando a represar. Então a situação é bem crítica ali mesmo. Os moradores já não, desde a última enchente, foi no mês de julho, meados de julho, e até agora não houve uma resposta da Secretaria de Obras. Eles foram pessoalmente lá cobrar também, e até agora não houve uma resposta. E volta naqueles tubos ali, Márcio. E Deus, os moradores até comentaram a respeito daqueles tubos, se de repente até fosse para fazer essa nova linha. Não sei se o líder de governo, Fernando Malon, tem alguma informação a respeito desses tubos ali, que é mais ou menos uns 18 tubos, deve ter ali. E até os moradores ficaram até contentes. Opa, agora vai sair a linha e vamos escapar das enchentes. Mas até agora não houve nenhum sinal da Secretaria de Obras, e a gente pede mesmo assim um apoio do Executivo Municipal para que realmente faça essa instalação de mais uma linha de tubulação, porque a que existe lá, ela não comporta mais. Quando vem muita água, e até a água que vem da rua, da tubulação da rua, ela escoa junto nessa tubulação. Então seria uma ideia ali, tirar essa água que vem da rua para um outro canal, para uma linha nova, e a do tanque que vem de cima também. Então, isso ajudaria bastante, porque eles não têm aguentado mais, porque quando, às vezes, o pessoal luta para comprar as coisas, às vezes está pagando, vem a enchente, estraga tudo, e a pessoa tem que continuar pagando para manter o nome limpo, e a enchente vem de novo e estraga tudo. Pode ver ali que a situação mesmo é bem crítica.
né? Quero agradecer a presença dos moradores aí que vieram em peso aqui na Câmara, e a gente pede mesmo o apoio do Executivo Municipal para que resolva essa situação ali, que deu uma luz, que vão conversar com os moradores lá e dizer, nós temos uma solução. Esses tubos aqui vai ser para esse fim, qual é a nossa ideia? Né? Então, a gente pede o apoio dos demais vereadores para a aprovação dessa moção, para que nós conseguimos resolver esse problema lá do pessoal lá perto da Promosul, lá da rua Rodolfo Panitz. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu também gostaria de fazer uma colocação e fazer um apelo, inclusive, ao Executivo Municipal, para que, e aos vereadores de apoio ao prefeito nessa Casa de Leis, para que levem ao conhecimento do prefeito essa questão. Esse já é um problema bastante antigo também, mas o pessoal não pode mais continuar convivendo com essa situação que se encontra lá, vereador Votrova. Quero lhe cumprimentar pela moção e dizer que lá nós conhecemos o problema lá. Nós conhecemos o problema de muitos anos, sabemos que não tem como impedir a passagem daquela água que corre normalmente, mas nós sabemos também que pode ser achada uma solução para se deixar uma tubulação de emergência ou aumentar essa tubulação que lá existe agora, porque, conforme as fotografias que foram mostradas aqui, não vence essa água, quando ela é demais, ela não vence e alaga aquelas casas lá, porque nós conhecemos a vila desde o início do começo da vila, que era conhecida como a Vila Coelho lá, né? Nós conhecemos, até bastante simpático o nome, mas conhecemos e sabemos da preocupação de vocês todos, e quero lhe cumprimentar, vereador Troba, pela moção. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 290/2015, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Em primeira discussão e votação, moção de número 291/2015, de autoria deste vereador, e neste momento transfiro os trabalhos da mesa diretora ao vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Claudiomar Votrova, para poder fazer uso da palavra. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, coloque em discussão e votação a moção 291 do vereador Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos apresentando essa moção de aplauso ao SENAC, até por tudo que o SENAC já fez pelo Estado de Santa Catarina, né? Vem fazendo desde 1947, quando se instalou aqui em nosso Estado, né? Com o objetivo de aprimorar as habilidades profissionais para o mercado de trabalho. Então, eu acho importante e gostaria de pedir o apoio de todos os senhores vereadores, e só colocando rapidamente que o SENAC está presente em todas as regiões do nosso Estado, com uma administração regional de 27 pontos fixos de atendimento, 8 faculdades de tecnologia, 2 centros especializados, 16 centros de educação profissional, somado a esse número as unidades móveis. Então, gostaria de pedir o apoio, já que o SENAC em São Bento do Sul completa 20 anos aqui em São Bento do Sul, servindo, apoiando e ajudando a nossa comunidade. Peço o apoio de todos os senhores vereadores. Continua a discussão. Vereador Petri. Só quero me manifestar parabenizando o presidente pela moção, é uma moção justa, 20 anos de bom trabalho realizado pelo SENAC aqui em São Bento do Sul. Nós sabemos da competência dos profissionais que lá trabalham e também da entidade, tanto no Estado de Santa Catarina quanto no Brasil, e de uma forma muito especial em São Bento do Sul. A nossa população carece de mais oportunidades de crescimento profissional e de desenvolvimento profissional. Hoje pela manhã ainda, enquanto discutíamos junto com o líder de governo e a equipe da Secretaria de Educação e da Comissão Permanente do Plano Municipal de Educação, discutíamos alguns pontos referentes ao plano, que serão fruto, o que darão origem a uma emenda para o plano municipal.
comentávamos sobre isso, sobre a necessidade de ampliarmos o número de cursos, o número de vagas, para que a nossa população possa ter acesso à capacitação profissional. Porque nos dias de hoje, quanto mais o tempo passa, mais é necessário que as pessoas se profissionalizem, estejam aptas e capacitadas a enfrentar esse mercado de trabalho que é cada vez mais competitivo. Então, ao Senac, uma homenagem pelos 20 anos, uma moção de aplauso pelos 20 anos é completamente justa. Eu quero parabenizar e dar o meu apoio ao senhor, e já me coloco favorável à aprovação, e dizer ao senhor que sou plenamente favorável à sua moção. Continue a discussão. Coloque em votação a moção 291 do vereador Edmar Geraldo Salomão. E os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção 291. Devolvo os trabalhos à mesa diretora, ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Reassumindo os trabalhos da mesa diretora, obrigado, vereador. Eu coloco em discussão única e votação a moção de número 292/2015, de autoria do vereador Márcio Drebeck, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação dessa moção também, vendo que no dia 5 de março de 2013, apresentei uma indicação para que fosse pavimentada essa rua lá, a rua André Pichait. Ela representa aí no bairro 25, quase na divisa lá, mas é uma rua muito íngreme. Os moradores têm muita dificuldade com acesso por causa da manutenção, e não é uma rua muito extensa. Uma rua curta, e em grande parte do trecho dela já tem a rede de tubulação pluvial. Com isso já facilita bastante o serviço, e os investimentos seriam baixos para ser pavimentada aquela rua, e os moradores terem mais facilidade e mais comodidade. Até para a própria Secretaria de Obras, eu sei que é problema que cada vez que não vai fazer manutenção, tem que estar fazendo compactação e não dura muito. Então, por isso eu peço para que os vereadores da base do governo também conversem com o prefeito, em geral, o pessoal lá, para que pavimentem a rua André Pichait para acabar com esses transtornos lá. Seria isso, presidente. Obrigado. Continue a discussão com a palavra o vereador Claudiomar Volterova. Senhor presidente e demais vereadores, totalmente favorável à moção. A gente conhece essa rua ali, a rua André Pichait. É uma rua bem íngreme mesmo, a situação ali é bem crítica. No pé do morro ali a saída é bem complicado. Fica na divisa Serra Alta e 25 de julho, né? Então a gente pede um apoio do executivo ali que realmente dê um jeitinho de pavimentar a rua André Pichait lá para melhorar a vida do pessoal lá. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 292/2015, de autoria do vereador Márcio Drebeck. Em discussão única e votação a moção de número 293, moção de apelo do vereador César Godoy, ao qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, desde que assumimos aqui nessa casa, em janeiro de 2013, me lembro que a primeira manifestação a respeito desse assunto foi do vereador Tício, e depois todos falaram, pedindo por mais sinalização na Serra Dona Francisca. É evidente que muitos dos acidentes são causados pelos próprios motoristas que são negligentes, e isso aqui já foi discutido à exaustão, mas é também fácil de saber que quem não conhece a estrada tem mais dificuldade de ali trafegar, porque não conhece a estrada, evidentemente, e a sinalização, quanto mais, melhor, ela não prejudicaria. Eu já trouxe aqui no plenário, nós fizemos, no total, todos os vereadores, os que não estão mais aqui, mas que já passaram pela Câmara, um total de 17 solicitações. O vereador Fernando, o vereador Tirso, o vereador Eide, o Ricardo. No total, somaram 17 solicitações para que o governo do Estado melhorasse a sinalização da estrada. Eu passei no sábado pela Serra Dona Francisca, pois fui a Joinville, e eu não sei se os colegas já perceberam que ela está muito melhor, muito mais bem sinalizada. Nas retas que antecedem as curvas há uma espécie de sinalizador sonoro, há uma contagem regressiva na lateral direita para os carros, as curvas são cheias de sinalização que brilha à noite, me fugiu o nome agora, refletivo, olho de gato, ou seja, é extremamente melhor do que estava antes.
É claro também que vamos ser muito francos, fazer uma autocrítica, ou melhor ainda, uma reflexão. O governo do Estado não fez isso exclusivamente porque pedimos, mas porque morreram 51 pessoas, acho que mais de 50 pessoas, naquele trágico acidente de trânsito. Ah, mas o acidente não foi culpa da estrada. Não sei. Mas foi aquilo que deu o start para aquela melhoria. E também percebendo essas melhorias na estrada, que eu queria consignar, dizer que a quantidade de buraco que tem entre São Bento do Sul e Joinville, ali Piraberaba, é absurda, é fora do comum. Então, eu estou apelando ao governo do Estado para que faça. Eu ia dizer operação tapa-buraco, mas aí, pedindo isso, é capaz de não dar em nada. Então, eu estou pedindo que façam a manutenção dessa estrada entre São Bento do Sul e Joinville, porque fica perigosa com aquele tanto de buraco, a gente fica reparando os carros tentando desviar e isso tudo pode aumentar. Aí sim, os acidentes não por conta dos motoristas, mas sim por conta da estrada. Então, fica o meu pedido aos colegas que apoiem essa moção de apelo para que o governo faça uma operação de manutenção nessa estrada. E aí até, se for possível, enviar essa moção de apelo não só ao governador, ao setor competente, mas à Secretaria de Desenvolvimento Regional, eu também agradeço. Obrigado. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, acho muito importante essa moção, sou totalmente favorável, que realmente a situação está bastante crítica, e pelo fato de ainda ser possível fazer muitos consertos sem muito investimento, porque do jeito que está hoje, como já trincou muitas partes do asfalto, começa a haver a penetração de água ali e ela vai comprometendo a base e a subbase. Com isso, depois o investimento é muito mais alto e não vai demorar muito tempo para chegar à situação que estava a rodovia dos móveis, do jeito que se encontra hoje. Então, isso é importante que o governo do Estado dê uma atenção especial, que ainda dá para fazer com não muito investimento. Agora, se postergar muito essa recuperação, vai sair caro e não sei se não vai dar outra novela que nem deu na rodovia dos móveis. Por isso, eu sou totalmente favorável a esta moção. Obrigado, presidente. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador César Godoy, então é importante, necessário realmente esta moção, esse requerimento, e até de repente poderia ser incluído alguns itens. Eu passei na quarta-feira, na quinta, observei principalmente do trecho do Rio do Júlio até no início da serra, e na sexta-feira, a convite do secretário Abel Schroeder, ele veio inclusive a pedido do governador para que fosse feita uma vistoria na rodovia dos móveis, buscando inclusive depoimentos de moradores, de quem que trafega na via, até para se dar uma agilidade ainda maior. Tivemos na Paviplão e na quarta-feira o vereador José Mineirinho inclusive estava junto e a gente fez esse comentário e eu já repassei isso ao secretário Abel Xerez, apesar de que lá compete a SDR de Joinville, mas para que ele fizesse esse trabalho, repassasse, tanto na recuperação, a questão da sinalização, de repente precisaria uma placa chamando mais atenção a questão de um mapa da serra, no início da serra, porque nem sempre, até nós mesmos, às vezes não... 40 dá para andar 60 e por aí afora. Então, para quem não conhece, para quem está passando a primeira vez, realmente precisaria algo que chamasse mais atenção. Também pedi que fosse melhor sinalizado, já naquela audiência pública que teve aqui, foi final de abril, acho, né? A questão também, eu sei que foi pedido, mas uma melhor sinalização, talvez uma extensão maior de um guarda-reio para alinhar os carros antes de chegar no viaduto. E como também, inclusive, que é um trabalho que compete a Paviplão, enquanto que não acontece a recuperação, é compromisso deles de fazerem a recuperação, o tapa-buraco, e também a pintura, pedi também a pintura das faixas de pedestres, principalmente no trevo de Curitiba, no viaduto. Hoje, inclusive, é um trabalho que compete ao Estado. Eu, na época que eu fui secretário de obras, até fiz uma vez a pintura. Então, já foi feito o pedido para o secretário, mas hoje, inclusive, pedi para o prefeito que, se
houver uma demora, interessante a gente fazer essa pintura para evitar que aconteça algum acidente. Então, por isso, me mostro favorável à moção do vereador César Godoy. Obrigado, senhor. Continue em discussão, com a palavra o vereador Josias Teres. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acompanhando a moção do vereador Godoy, lembrei de épocas da outra gestão que também se brigava pela rodovia e se discutia, e quanto é difícil o governo do Estado assim acatar de primeira mão uma moção de vereadores da cidade ou qualquer. Precisa acontecer muito acidente, acontecer muita coisa para que o governo do Estado atenda a população. Isso não é de hoje, isso já de tempos. E a gente sabe que o governo do Estado, eu não sei se é a maneira de gestão deles, mas a gestão deles é empurrando com a barriga o quanto der. Depois, quando não dá mais, tem acidente, daí eles chegam lá e fazem, e daí, claro, vem inaugurar e sai pro... Mas, para isso, muitas pessoas, às vezes, perdem a vida, como aconteceu há um tempo atrás, né? Eu, escutando o vereador Bogo falar, eu ali no Mato Preto, também verifiquei ali no trevo de Curitiba as faixas de pedestre, e ali passa muito aluno por ali. Então, esses pequenos detalhes, às vezes, protegem as pessoas. E precisa que o governo do Estado, a Secretaria Regional, esteja atenta a esses detalhes. E é tão barato pintar uma faixa lá, em troco de, às vezes, uma vida de uma pessoa. Então, eu sou favorável à moção do vereador César. Continue em discussão, com a palavra o vereador Peter Alexandre Graga. Eu só queria manifestar, com relação a ser favorável à moção também, e com relação às manifestações do vereador Nivaldo e do vereador Josias. O vereador Nivaldo disse que talvez devêssemos fazer outras colocações. Infelizmente, em moções, nós não podemos adendar e nem emendar. Mas, se o senhor apresentar essa moção, com certeza seremos favoráveis, o vereador Josias também seremos favoráveis, e eu creio que seja importante, concordo com a sua fala totalmente, que o governo do Estado acaba por não atender de pronto as nossas solicitações, mas então que sejamos mais incisivos e mais recorrentes nos pedidos, né? Então, já me coloco favorável também a uma moção que o senhor apresente nessa situação em loco que o senhor presenciou, e todas essas situações que o vereador Nivaldo já apontou aqui, apresente uma moção para que nós possamos também mais uma vez, estarmos lembrando o governo das suas obrigações com relação ao povo do Planalto Norte, de uma forma muito especial de São Bento do Sul e de Rio Negrinho também, vereador, né? É uma reivindicação de todos nós. Continue em discussão, concedo a palavra novamente ao vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, dentro disso tudo que foi dito, se for aprovado por unanimidade, eu pediria que todos assinassem essa moção para mostrar às autoridades governamentais que não é o pedido de um vereador, que às vezes pode estar, aos olhos deles, implicando com alguma coisa. Talvez, se os 10 assinarem, mostra que é suprapartidário, que, se for aprovado por unanimidade, eu pediria que fosse reformado, senhor presidente, para todos assinarem, se for dentro do pedido, é o meu pedido. Continue em discussão, com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, melhorias foram feitas, como disse o vereador Godoy. A iluminação foi arrumada na serra, que há tempos atrás estava apagada, e foi melhorado. Nós fizemos pedidos aqui, não foi por conta disso, a gente não tem essa ilusão, mas a verdade é que eles arrumaram. Depois do fatídico acidente, fizeram os guarreios, pinturas, não ter feito antes, mas foi melhorado, de fato. Mas o vereador Godoy tem completa razão. Tem buracos, e agora nós vamos entrar na época do ano das neblinas. E chuva com neblina ali, pegando, não é buraco, é panela. É terrível, é muito perigoso. Esses dias eu estava vindo de Florianópolis, segunda-feira, e a 101, tranquilo, né? Uma boa, não tá bem, não tem buraco, vem tranquilo. Mas eu já sabia que ali, em Piraberaba, já tem muito buraco. No trecho de Piraberaba tem muito buraco. A serra até que está mais ou menos. Não tem. Tem alguns buracos e algumas curvas perigosas. Mas depois da serra tem buracos, Rio do Júlio ali, né? Terríveis ali. É muito perigoso. No mínimo, danos aos veículos. Mas as pessoas podem se perder e aí causar danos maiores. Eu até
vinha comentando isso, é preciso que a Câmara se movimentasse de novo, e o vereador Godoy tomou, né, essa iniciativa. Isso tem que ser feito, e até em atenção ao que o vereador Márcio colocou, se fizer agora, o custo é bem menor, seja custo financeiro, seja custo de vidas. Então, eu sou plenamente favorável para que a gente faça isso. Eu só estou vendo aqui. Está sendo mandado para o governo do Estado, né, vereador Godoy? Eu não mandei para nenhum órgão. Eu não sei se não devia ser mandado para a STR de Joinville. Mas, enfim, nesse sentido. Obrigado. Continua a discussão. Também quero me colocar favorável a essa moção do vereador César Godoy. E eu acho que, desde que iniciamos aqui nessa Casa de Leis, nessa legislatura, eu acho que não teve uma sessão que não se falou sobre a questão da Serra Dona Francisca, do trecho da 418 Mato Preto, e dizer que realmente eu vou colocar novamente aquilo que eu sempre tenho colocado aqui. Nós continuamos esquecidos pelo governo do Estado, todo o Planalto Norte está esquecido pelo governo do Estado, e eu acho, a mesa concorda plenamente que todos os vereadores assinem a moção, mas eu gostaria de pedir ao autor da moção, o vereador César Godoy, para que nós enviássemos uma cópia também à SDR de Joinville, que é comandada pela Simone Schramm. Inclusive, eu já teci as qualidades dela aqui, antes de roçar, Dona Francisca, ela cuida bastante daquilo lá. Já disse isso aqui, de que me surpreendeu uma declaração dela, quando nós fizemos um apelo para ser roçada a Dona Francisca, para dar mais segurança, antes de serem ceifadas aquelas 51 vidas que foram perdidas ali, 51 desgraças em famílias de Santa Catarina, de Paraná e de diversos. E ela dizia que estava fazendo uma viagem, ia a Florianópolis, pediu autorização do governador para roçar a Serra Dona Francisca. Aí eu dizia, qual é então a utilidade que tem as SDR, se não tem nem competência para mandar alguém pegar uma foice e roçar, então tem que fechar a SDR, tem que fechar. Vou continuar dizendo que isso é um cabide de emprego, é comitê eleitoral, não adianta, do jeito que está. Se não tem competência para fazer um serviço de roçada na Serra Dona Francisca, que tem que pedir autorização para o governo do Estado, não precisa ter a SDR. Mas eu gostaria de pedir ao vereador César Godoy para que então enviássemos uma cópia também à SDR de Joinville, enviaremos ao governador do Estado, Secretaria de Infraestrutura, e também a Simone Schramm, que é a responsável pela SDR de Joinville. Eu até sugiro que mande ao líder do governo na Assembleia, o deputado Silvio Veio, que passa para cá toda semana e deve saber como estão os buracos também, que está terrível. Então, se pudesse mandar pelo líder do governo, seria bom. Tá certo. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 293/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 209/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve. Com a palavra, o vereador, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, este requerimento é referente aos danos causados pelos entes públicos do município, algum buraco na rua, uma roçadeira que quebra um para-brisa, alguma coisa parecida assim, que acaba danificando um carro, coisa assim, porque tem várias pessoas que nos procuraram, que fizeram os procedimentos, que o vereador Fernando Malon apresentou um projeto há um ano e pouco atrás, e foi aprovado para facilitar um pouco esse trâmite das indenizações das pessoas que sofrem algum dano. E tem pessoas que estão há muito tempo esperando, mais de meses aqui, sem uma posição clara. Então a gente quer ter essa resposta para fornecer as respostas para a comunidade, para as pessoas que nos procuram. E se foi criado esse procedimento para facilitar, não poderia estar demorando tanto. Então, a gente gostaria de ter a aprovação desse requerimento e que viesse essas informações, e também a gente gostaria da contribuição do líder do governo também para que nós esclarecêssemos a situação e dessemos umas respostas claras para a comunidade que nos procura para requerer esse direito que cada um tem. Por isso, eu gostaria da aprovação desse requerimento. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Claudio Mar Botrova. Senhor presidente e demais vereadores,
Eu também fui procurado por alguns moradores que sofreram dano a maioria que acontece é do para-brisa do veículo, que o pessoal não usa as redes de proteção e acaba voando a pedrinha lá e quebrando o para-brisa. Então, o que aconteceu esses dias, né, quando esses projetos começaram a vir para cá, a gente aprovava com facilidade. Chegou a vir, acho que uma meia dúzia acho que uns 2, 3, uma coisa assim. A gente aprovou com facilidade e a pessoa que precisava arrumar o carro lá, arrumava com tranquilidade. O que aconteceu e o que está acontecendo, foi feito esse projeto para facilitar, e agora está acontecendo que lá dentro da prefeitura estão tudo parado, um joga para cá, outro para lá, e estão colocando a culpa aqui na Câmara. Esses dias eu estava num velório, a mulher falou assim, vocês não vão aprovar? Eu estou precisando do meu para-brisa. Eu falei, mas aprovar o quê? Se agora é direto pela prefeitura, não passa mais pela Câmara. E antes passava pela Câmara, e agora eles estão fazendo direto pela prefeitura. Então, eles não estão dando conta do recado lá e estão jogando a bomba para cá. Então, eles que sejam conscientes e falem que realmente eles não estão dando conta de fazer a documentação para encaminhar, para pagar essa pessoa que tem para receber, mas não joga aqui na Câmara, que aqui não chegou nada. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento do vereador Márcio, no primeiro item, fala informar a quantidade de requerimentos, petições protocoladas do setor de protocolo da Prefeitura Municipal solicitando pagamento de indenizações por danos causados por entes públicos no período de janeiro de 2014 até maio de 2015. Eu entendo que esse pedido vai servir para que saibamos todos os pedidos que foram feitos esse tempo. Mas só foi pago, quer dizer, com base no antes da lei que foi aprovada e depois se veio para cá. E o vereador falou que foi para facilitar. Na verdade, não foi para facilitar, foi para normatizar, que eles fizessem uma apuração criteriosa para que chegasse para nós termos mais tranquilidade né? Porque nós discutimos e muitos vereadores falaram, acho que até Vossa Excelência falou, e o vereador Godoy, que também mencionou em algum momento, de que vinha informações que a gente não tinha como dizer se houve culpa ou não. Eu só quero achar aqui. Poderá se fazer, caso interessado. Estou tentando descobrir aqui, lembrando que o objetivo era que, feita a apuração, o Poder Executivo mandaria o projeto de lei para cá para nós aprovarmos. Eu estou tentando achar isso aqui. Né? Tá. Inclusive, o prefeito, na época, me questionou, mas isso não facilitou em nada. Ele queria que houvesse até X mil reais pudesse ser feito com dispensa de um projeto de lei. E eu não fiz isso. Né? Então, não é porque entrou lá que vão pagar até abaixo do seu valor. Isso vai servir para apurar, para normatizar, para apurar com mais eficiência, que vai com mais cuidado, para ser feito. Deixa eu só ver aqui. Interessado, concluída. Parecer jurídico, cumprir as formalidades, proceder ao julgamento pedido. Artigo 6º, diz aqui, se me permite, senhor presidente. Cumprir as formalidades acima, a comissão procederá ao julgamento pedido em até 5 dias corridos. Sendo procedente total ou parcialmente pedido, os autos serão encaminhados às autoridades indicadas no artigo 3º desta lei para homologação. Parágrafo 1º. Homologada a decisão que julgar total ou parcialmente o pedido, será o mesmo encaminhado para o chefe do Poder Executivo Municipal para envio de projeto de lei a ser apreciado pela Câmara Municipal, acompanhado de cópia integral do procedimento instaurado. Ou seja, ninguém vai pagar direto porque requereu. Eles vão fazer toda a apuração e vão mandar para cá para nós ainda. Né? E aí, voltando ao pedido do vereador Márcio Drevic, o primeiro item, eu entendo que vai englobar, portanto, os pedidos atendidos, os não atendidos e os que estão em tramitação. O segundo item, informar o valor total pago pela Prefeitura Municipal em indenizações os danos foram causados por entes. São aqueles que nós aprovamos, vereador.
aqueles que nós aprovamos antes da lei e os posteriores, que não houve nenhum, são os valores que foram pagos de indenização. Nós já sabemos esses valores, certo? Porque nenhum foi pago sem aprovação de lei. O terceiro item, informar o nome dos lesados que protocolaram o requerimento, petição solicitando o pagamento de indenizações desde o dia de janeiro de 2015 até 30 de maio de 2015. Tudo bem, vocês vão informar. Nenhum foi pago ainda. Se houve nesse período, nenhum foi pago, seja porque entenderam que não era devido, ou, se foi devido, não foi mandado para cá ainda. Informar qual o prazo para analisar e julgar procedente ou não. Isso está na lei. O pagamento tal, após o momento de protocolar do requerimento. Isso tudo está na lei, vereador. Então, eu acho que desse requerimento aqui, o que nós vamos efetivamente saber é que quantos pedidos entraram. O que foi pago nós já sabemos. Nós já aprovamos. Os que não foram pagos, aí sim, vereadores Votroba e Márcio, é para nós sabermos quantos desses foram negados, entendeu que não era devido, e quantos desses não foram pagos porque ainda não foi apurado efetivamente. É nesses termos que eu entendo, e é nesses termos que a prefeitura vai responder para nós. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador autor do requerimento, Márcio Dreve. Justamente por causa desse fator, dessa situação que não tem uma resposta clara, nesse quesito aqui, informar qual é o prazo para análise do julgamento procedente ou não, pagamento da indenização, a lesão por entes da administração pública municipal, após mesmo ter protocolado o requerimento solicitando o pagamento da indenização. É esse que está o X da questão está nesse ponto. As pessoas estão feito o procedimento, pedem para fazer isso, pedem para fazer aquilo, informam esse documento, informam aquele, e eles não têm uma resposta clara de volta ao que está acontecendo. Porque o senhor sabe, o senhor é advogado, que tem o procedimento judicial que pode ser entrado, mas isso é muito complicado, tanto para a prefeitura, para quem vai querer. Então, depende do valor, às vezes não é viável, mas depende do valor, a pessoa não. Então, eu não vou nem ir por esse caminho, que eu vou ficar aí meses esperando, enquanto isso, um processo judicial já poderia estar andando. Né? Então, esse é um motivo que eu acho que... Isso aqui é uma parte? Sim, mas pode continuar. Porque daí, nesse motivo, dessa forma, se resolveria esses casos, e nós também, que nem o vereador Votroba colocou, a população muitas vezes mistura, acaba não tendo essa interpretação, ou quem está lá acaba colocando a culpa aqui. Então, nós temos que ter uma resposta clara para que isso fosse concluída. Né? Me permite uma parte, vereador, Sim. e até para contribuir aqui. A pessoa entrou com o pedido. A lei aprovada estabelece um rito com prazos. Cada passo tem um prazo. E aí sim, eles vão nos informar. Deixa eu ver aqui o pedido. Informar a quantidade de requerimentos. Informar no lesados que protocolaram e tal. Porque vai informar, fulano de tal entrou com pedido dia 1º de janeiro. E não foi apreciado ainda, é porque descumpriu o prazo. Né? E talvez aí, se for o caso, explicar para nós por quê. Porque pode ser que se pediu alguma coisa da pessoa, a pessoa ficou... Enfim, tem que explicar alguma coisa tem que explicar. Porque se a pessoa entrou, eles têm um prazo X para, na pior das hipóteses, terminar este processo, dizendo sim, não ou sim parcialmente. E aí o sim parcialmente é questão de ver se a pessoa vai querer receber o parcialmente. Mas é isso, obrigado. Nessa questão, por causa nessa situação também é sugerido o caso do desconto se a pessoa tiver algum débito com o município. Então, também são várias opções que tem, ele menciona isso aqui também, claro. Então, são várias opções. Então, para que a gente deixar acumular muito? Então, por isso a gente quer essas informações para esclarecer a população. Mas seria isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knober. Senhor presidente e demais vereadores, independente, vereador Fernando Malon, do item prejudicado por conta do valor pago, acho que o requerimento de informação é bastante pertinente, até para que a gente possa acompanhar mais de perto de que forma que está acontecendo o trâmite desta lei que foi proposta pelo senhor, inclusive do acompanhamento, ou melhor, da normatização do procedimento, né? Até para que a gente possa acompanhar com mais cuidado. Então, eu quero me colocar favorável à aprovação do requerimento e dizer que as informações que vierem devem ser muito bem analisadas e devem estar nos municiando para que a gente possa realmente utilizar da nossa função fiscalizatória ao Executivo para que
o munícipe possa ser atendido nas suas necessidades. O senhor quer uma Permita a parte, eu permito. Na verdade, o vereador Godoy vai saber o que eu estou falando. Você vai ver o Zé Óbvio também, mas ele por ser advogado. Nós vamos ser corregedores do processo administrativo de indenização. Se está fora do que está ali, por quê? E se estiver fora, tem que tomar providências para que volte ao rito, porque não dá para ficar objetivo. O prefeito, depois de muitas discussões, quando ele viu o projeto, ele achou que isso era uma forma de livrar o município de mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei pedindo autorização para aprovação. E isso não é o caso. É só para que o interessado tenha um procedimento, um processo, um rito especial que ele vai saber como está acompanhando, como está acontecendo, em que passo está. Então, nós vamos ser corregedores dos processos administrativos de pedido de indenização. É isso. Eu creio que seja justamente esse o viés do pedido, do requerimento, que a gente possa fiscalizar como o rito está acontecendo e como que a população está sendo atendida nessa questão especificamente. Por isso, me coloco favorável à aprovação do requerimento. Continua a discussão com a palavra o vereador Josias Terres. Senhor presidente, senhores vereadores, escutando a palavra dos vereadores, a gente hoje tem a internet e está tudo ligado. Se faz um processo a nível estadual, se entra lá, você consegue acompanhar onde que está, com quem que está, com que pessoa que está. E às vezes no município a transparência podia existir assim. Se encaminha um pedido para a prefeitura, você tem que saber com que mesa que está, com que pessoa que está, o que ela deu deferido, indeferido. Então fica naquele disco, daí chega lá, os vereadores, igual o vereador Voltrova falou. É fácil dizer os vereadores. Agora dizer em que sessão, em que mesa que está, de qual pessoa, se ela aprovou ou não aprovou, é que está a discussão. Eu acho que é isso, vereador Fernando, de você poder saber aonde está o processo e o que aquela pessoa escreveu lá, se deferido ou indeferido. Então, eu acho que é uma questão de a Câmara de Vereadores ou o município normatizar isso aí e deixar informado no portal da transparência aonde está o pedido da população. Se me perdoa uma parte. Sim. Quando eu era prefeito, nós compramos um programa de processo eletrônico, que servia não para ser virtual, mas para ser as informações. O espécie do SAGE no Estado, vereador. Eu não sei se isso foi mantido no governo Magno Balma, e não sei também se está funcionando no atual governo. Mas naquela época a pessoa tinha condições de acessar a internet para verificar onde estava o processo. Não sei se está funcionando hoje em dia ainda. Mas o objetivo era justamente esse de facilitar as pessoas de saber onde estavam os seus processos. E eram qualquer processo, qualquer requerimento, não só desses pedidos, isenções, licenças, outros requerimentos quaisquer. Eu acho que é uma boa sugestão, eu acho que até o vereador Fernando conversar com o prefeito e ver se esse programa existe lá ainda e colocar em funcionamento, porque vai ajudar a todos, até a Câmara dos Vereadores mesmo, porque a gente, às vezes, como cidadão, como vereador, precisa acompanhar alguma coisa e não sabe onde que está. Às vezes, com o número do processo, você consegue. Então, fica uma sugestão, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Também quero fazer uma colocação em relação a esse requerimento e dizer que estou de pleno acordo com as solicitações do vereador Márcio Drevica, até porque eu achei estranho também que, anterior ao projeto de lei que foi aprovado nessa Casa de Leis aqui, proposto pelo vereador Fernando Malon, anterior a isso, os processos que vinham para cá, nós aprovávamos, a pessoa era indenizada pelo dano sofrido. Inclusive, nós sugerimos de que, na época, as pessoas fizessem uma prevenção em relação às roçadas em beira de estrada aí, mas como, conversando com o vereador Pete, não adianta levar a rede junto, deixar ela enrolada no chão e continuar jogando pedra as máquinas. Então, o problema aí, se realmente existem problemas que estão pendentes na prefeitura, é bom essa solicitação para nós podermos verificar. Até porque tem que ser dada uma satisfação e, pelo que eu sei, o projeto do vereador Fernando Malon, que apresentou aqui, nós aprovamos, ele dá um prazo para a prefeitura resolver essa questão. No projeto que Vossa Excelência apresentou, ele tem um prazo. Se o prazo é favorável ou não é favorável, a prefeitura tem que dar uma satisfação para o ente que está citado por Vossa Excelência aqui nesse requerimento de informação.
Então, eu acho que esse vem em boa hora, esse pedido aqui, até porque muitas vezes os superiores nem tomam conhecimento de que isso está engavetado, está lá, não dá satisfação para o povo, e aí o vereador Votrova vem aqui e diz que é questionado num velório, que nem, nem seria o local de discutir questões relacionadas a isso. É um momento de tristeza, e lá está a comunidade pegando no pé do vereador, porque não se dá uma satisfação. E, como o vereador Fernando Malon colocou, não é como o prefeito pensou que poderia fazer o projeto e ser pago por lá, porque nenhum centavo pode sair da prefeitura sem autorização legislativa. Isso é uma regra geral, isso está na Constituição Federal, isso o Estado, o governo federal, o municipal, indiferente. Tanto faz. Se a prefeitura tiver que indenizar alguém em R$10, vai ter que mandar o projeto para cá. Agora, isso aí é uma questão ele pode fazer lá um pacote e mandar... Mas eu acho importante, vereador Márcio Dreve, que Vossa Excelência tenha feito esse requerimento de informação, até para nós podermos dar uma satisfação para que os vereadores possam informar a comunidade ou aqueles entes prejudicados em relação ao não cumprimento disso que foi decidido aqui. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 209/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 210/2015, de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, faço esse requerimento de informação para ficar informado a respeito da isenção de IPTU aos imóveis que são em estilo germânico, apenas a fim de fiscalização, para verificar se está tudo dentro dos conformes, se essas isenções vêm sendo concedidas a contento, de forma adequada e tudo mais, até porque é um assunto que, vira e mexe, vem se falando desse tipo de situação de isenção de IPTU. Então, eu gostaria que fosse aprovado esse requerimento para poder entender um pouquinho mais sobre essa realidade. Obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo que me recordo, a isenção de IPTU para imóveis estilo germânico é 5 anos, pelo que me recordo. Então, a partir do momento que é concedido, quando da construção, da reforma e tal, 5 anos. Isso é uma legislação bem velha. Isso vem de antes da época do Silvio, talvez, ou do prefeito Frank. E só apenas a guisa de informação para as pessoas que nos escutam e tal, existe ainda a isenção para os imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Este é definitivo. Definitivo até que destombe. Como nunca destombaram nenhum imóvel, então eles permanecem isentos do IPTU, não das taxas. Nem este caso dos germânicos, nem o caso dos tombados, os imóveis são isentos das taxas, mas do IPTU é isento. Inclusive, essa questão, nós éramos vereadores, o prefeito Silvio Dreve, na época, mandou um projeto de lei, tratando de um assunto tal, e eu enfiei ali no meio uma emenda, porque os imóveis tombados, todo ano a pessoa tinha que ir lá para provar que era tombado. Porque era desnecessário, porque, afinal de contas, a prefeitura sabe quais são os imóveis tombados. Porque, quando existe tombamento, a prefeitura é comunicada. E, se houver um destombamento, que nunca aconteceu, também a prefeitura será notificada. Portanto, na época fizemos, isso foi em 2001, 2002, foi aprovado no sentido de que os imóveis tombados, tombados para ter isenção, apresentam uma vez, com a cópia do decreto de tombamento, para não precisar todos os anos renovar. É apenas a guisa de esclarecimento. Eu, no mais, sou favorável ao pedido do vereador Godoy. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 210/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em primeira discussão e votação, o requerimento de informação número 211/2015, de autoria do vereador César Godoy, o qual eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, estive no bairro Serra Alta na quinta-feira, ou sexta, não me recordo, na quinta-feira, e tem um morador que me enviou solicitação via WhatsApp reclamando que a prefeitura fez algumas obras de manutenção asfáltica na esquina, na rua Francisco Hornig Filho,
E até aí tudo bem, só que nessa manutenção colocaram alguns tubos, também tudo bem, só que para isso derrubaram a cerca dele. E o pessoal da Obras falou que ia lá arrumar, e até hoje, já passados alguns meses, aí uns 6 meses, ninguém foi lá e o rapaz está no prejuízo porque a cerca dele está no chão. Foi toda empurrada para frente. Isso vem ocorrendo, não raro, e eu disse numa outra manifestação, que muitas vezes esse tipo de efeito colateral é natural. As pessoas vai fazer uma obra que acaba danificando alguma outra coisa. O que não é natural é deixar danificado. O que nós precisamos é que seja feita a reparação. Inclusive, dias atrás, eu fiz um requerimento de informação, depois de um complemento de requerimento de informação, sobre uma situação muito semelhante no bairro Brasília. A Secretaria de Obras, até o vereador Nivaldo Bogo disse que achava até que já estava sido recolocada a cerca. Eu perguntei, vocês vão arrumar cerca para a atual gestão? Vocês vão arrumar cerca? Diz, quando vier o material, se referindo às pedras. Não se arruma cerca com pedra. A cerca é de metal. E está até hoje lá, já faz 4 meses da resposta, pelo jeito tal do material não chegou. Então, o que não pode é a prefeitura invadir a propriedade particular, danificar a propriedade particular e virar as costas e ir embora. Não pode acontecer isso. Então, aqui fica, ele mostrou as fotos das máquinas trabalhando, que vai instruir o requerimento. Estou requerendo informações para a prefeitura para ver se movimentam nesse sentido de reparar os danos da pessoa. Até porque, vamos ser muito francos, estamos aqui conversando agora sobre reparação de danos em veículos, muitas vezes que acontece. Essas pessoas que têm casa danificada, carro danificado, muitas vezes não têm instrução suficiente, não tem dinheiro suficiente para procurar um advogado, não sabe como fazer um requerimento administrativo e vai deixando. E aí fica do jeito que está esse senhor da Serra Alta, que busca, muitas vezes, um vereador para tentar ajudar. Então, eu faço um apelo aos senhores vereadores que aprovem esse requerimento de informação para saber o que a prefeitura pretende fazer quanto a esse morador. Que friso, há fotos das máquinas da prefeitura trabalhando ali. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, concordo que muita gente não tem instrução para fazer tal. Já veio uma pessoa lá no meu escritório, reclamando de um dano e tal. Eu fiz para ele assinou e protocolou na prefeitura todo o requerimento. Eu acho que até, vereador Godoy, é uma forma até de atuar bem em favor do particular, de dar ajuda para ele, fazer o requerimento para ele e instruir bem como ele tem que fazer. Eu não estou dizendo que tem que ser o advogado dele, até porque não podemos. Mas é o caso de ajudar a fazer o requerimento, explicar, fundamentar, juntar as provas que entende necessárias, para que ele veja. Neste caso aqui, eu acho que a questão de reparar o dano é refazer apenas, né? Outros danos que exigem uma indenização, aí é o processo propriamente dito. Mas nada impede que ele faça o requerimento também nas formas que nós discutimos anteriormente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador César Goulart. Vereador Fernando Malon, é claro, o senhor tem razão, muitas vezes a gente pode ajudar, e eu não consigo contar, nem ter memória de um número aproximado do tanto de requerimento, de tantas pessoas que, às vezes eu nem faço requerimento, eu pego um pronto, um que foi aprovado aqui na Câmara, fotocopio e dou para a pessoa dizendo, olha, esse é o caminho que, para ser aprovado dentro das razões, vai ser feito. Então, só que muitas vezes também não dá, né? A gente tem tanta coisa para fazer, tem que fiscalizar a prefeitura e fazer o requerimento da prefeitura. Às vezes não dá. Mas eu já fiz sem número de requerimentos, sem qualquer custo, pro bono, para tentar ajudar. E ainda eu tinha medo, vereador Fernando Malon, porque se eu fizesse isso no passado, era capaz do MP dizer que eu estava advogando, e aí eu evitei. Por um bom tempo eu evitei. Mas agora eu venho fazendo. Então fica aí o requerimento de informação para ver se a prefeitura nos ajuda nisso. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 211/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 212/2015, de autoria do vereador César Godoy. Com a palavra o vereador autor do requerimento, vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores,
no final do mês de março, entre os dias 26 e 27 de março, o ex-secretário, o ex-vereador, um monte de coisa, Roberto Albuquerque, ele fez algumas acusações sérias de que o secretário de Agricultura teria utilizado do veículo oficial da prefeitura para fins particulares. Isso deu bastante repercussão na cidade, negativa e evidente. E aí a prefeitura disse que tomaria as devidas providências, que investigaria se é verdade ou não, se isso e aquilo. Falou-se muito. Nós estamos aí no dia 1º de junho, ou seja, já faz passados 2 meses e eu não ouvi falar de nada. E como sei que se eu ficar esperando não vou ouvir, eu faço requerimento de informações para que a prefeitura responda o que é que foi feito para apurar essa denúncia tão grave a respeito de veículos oficiais secretariados da prefeitura. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Knobler. Senhor presidente e demais vereadores, em tempos tão obscuros, de uma forma especial a nível nacional e muitas vezes a nível estadual, nós temos tido a oportunidade de dizer, e com orgulho falamos, acerca da honestidade, acerca da lisura, dos procedimentos no âmbito municipal em São Bento do Sul. Então, nada mais justo de que os eventos que sejam apontados como irregulares sejam de fato avaliados. Foi inclusive manifestação do excelentíssimo senhor prefeito, que iria apurar os fatos todos de forma adequada, não fazendo juízo de valor de forma alguma. Inclusive conversei com o vereador Lírio Volpe na ocasião sobre essa questão, agora secretário Lírio Volpe, e ele me disse que gostaria mesmo que as apurações fossem feitas, até para que não restasse dúvidas acerca dos procedimentos que assim acontecessem. Então, eu me coloco favorável ao requerimento de informação, creio que sejam importantes, até para que nós, como representantes da população, tenhamos mantida essa imagem, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo Municipal, com relação a que aquilo que é apontado como irregular seja averiguado. Nós reclamamos tanto de que, na esfera do governo federal, temos visto que as coisas não são apuradas, e se são apuradas não são definitivamente recebendo uma punição adequada. Então, queremos sim que os procedimentos aqui no nosso município, no nosso quintal, onde nós temos a capacidade e o poder de influência, sejam realmente verificados e que sejam tratados com a lisura que o cargo exige. Continua em discussão. Com a palavra, vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, só complementando, o vereador Pete acabou me fazendo, pela sua fala contextualizada, eu me lembrei de um episódio, quando lá atrás, em março, mas de 2013, por razões que até hoje eu não compreendi todas, o restaurante popular foi fechado. E o gestor, não era o gestor, o chefe do restaurante, o senhor que fazia a comida do restaurante, vamos chamar dessa forma, o dono do restaurante, pronto, fica bem mais fácil e simples. Ele foi para o jornal e disse o seguinte: olha, vou fechar o restaurante, mas o prefeito ofereceu um cargo para minha filha, para eu ficar mais confortável, para amenizar a situação. E isso teve uma repercussão gravíssima. Como é que o prefeito oferece cargo assim, ao bel prazer, para dizer, para você não ficar bravo comigo, te dou um cargo, está resolvido? Como é que faz? Às vezes eu até fico pensando que o Arno deve ter um restaurante, porque só assim para ter um cargo na prefeitura, mas voltando a dizer, aquilo tudo foi feito um furor, foi feito um monte de coisa. Aí depois foi feito um procedimento investigatório pelo Ministério Público, o dono do restaurante foi lá e disse, não foi bem assim, ele não ofereceu esse cargo, não. Aí ficou tudo assim. Num dia ele foi para o jornal e disse que recebeu uma oferta de cargo. No outro dia ele diz, não foi bem assim. E tudo voltou a Santa Paz. Então, é por esse tipo de coisa, para não ficar essas dúvidas pairando, que eu faço o requerimento de informação. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Eu só quero entender o seguinte, nós estamos falando do livro, agora vamos falar do restaurante. Se a apuração foi feita, agora vamos falar sobre o segundo caso. Se foi feita a apuração pelo Ministério Público e ele diz que não houve oferta de cargos, por que está se colocando em dúvida ainda, em discussão isso aí, se ele mencionou isso? Isso é apenas para que não fique
só a palavra do vereador Godoy aqui falando sobre esse assunto. Quanto ao assunto do vereador Lívio Volpe, as informações virão, as informações que o prefeito buscou, virão. Né? Está feito o requerimento aqui, sem problema nenhum. Esse comentário, esse segundo aí, foi apurado, o Ministério Público, para me consta, arquivou, então por que discutir de novo? Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 212/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, a nova redação ao projeto de lei número 289/2015, que dispõe sobre unidade de zoonose e controle da população animal do município de São Bento do Sul. Solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Se coloca, aprova e recomenda ao plenário a aprovação da nova redação. Coloco em discussão única a nova redação ao projeto de lei número 289. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 289, com a nova redação. Solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas, a prestação de contas do ano de 2014 da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo se manifestam pela aprovação dos relatórios e solicita que seja fornecida a certidão de regularidade à Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado a prestação de conta da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 347/2015, que autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Fundação Educacional da região Joinville, FURG Univille, e abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 347/2015, de autoria do Executivo Municipal. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 348/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 348/2015, de autoria do Executivo Municipal. Em primeira discussão, projeto de lei número 350/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, oferecer garantias e dar outras providências. Solicito ao secretário desta casa, vereador Peter Alexandre Knoibler, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 350/2015. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, o que o Poder Executivo Municipal pede, autorização legislativa para contratar financiamento junto à Caixa Econômica para a pavimentação
das ruas Stanislau Furman, bairro Brasília, Teresa Pauli, bairro 25 de Julho, Alto Paraguaçu, no bairro Cruzeiro, e João Milbauer, no bairro Serralta. Todos ruas importantes que já vêm sendo... Alguns vereadores até pediram isso, mas, na verdade, esses estudos estavam já há muito tempo. Aí o vereador pede e aí sai como o pai da criança. Tudo bem. Então, está pedindo autorização para firmar financiamento de R$ 3.155.000. São obras importantes que vêm atender não só aos moradores dessas vias, mas também são vias de acesso a muitos bairros, e por isso é importante. Por isso pedimos a aprovação de Vossa Excelência. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Claudiomar Voturuba. Senhor presidente, demais vereadores, totalmente favorável a esse projeto. A gente sabe que é de grande importância para asfaltar 4 ruas importantes, né? E a gente se declara totalmente favorável. Só que a gente quer deixar bem claro aqui que não aconteça que nem em 2013, que nós aprovamos aqui nessa casa 7 milhões, e foi falado aqui diversas ruas, que conforme que nem está escrito ali, e uma rua que não foi contemplada até hoje, que é a Rua Alberto Torres. É uma rua importantíssima, que está dependendo da situação das casas de Coab. Enquanto o asfalto não acontece, não pode se colocar nenhum tijolo. Então, a gente aprovou em 2013, 7 milhões de empréstimo, autorizando a prefeitura a fazer o empréstimo, e até hoje o Alberto Torres não se concluiu. Então, a gente é totalmente favorável a esse empréstimo dos 3 milhões, e que não aconteça o que aconteceu em 2013, mas a gente espera que ainda vão asfaltar o Alberto Torres. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Gloimela. Senhor presidente e demais vereadores, eu fico muito feliz em perceber que esse financiamento também contempla, além do asfaltamento das ruas, as obras de mobilidade urbana que não sejam dos automóveis, ou seja, também a construção de calçadas, de passeios e calçadas nessas vias. Tenho falado nas minhas manifestações da necessidade de nós cada vez mais evoluirmos nessa questão, porque muitas ruas, e isso historicamente, foram construídas em São Bento do Sul e foi deixado de lado o pensamento a respeito dos pedestres, das pessoas que não têm carro e que necessitam, mesmo das crianças que trafegam por essas ruas e não têm uma condição de mobilização, de mobilidade adequada. Nesse caso, também está previsto no projeto a pavimentação asfáltica, a drenagem pluvial, todos os processos para o asfaltamento e também a construção das calçadas, que sejam calçadas bem feitas, com condições de trafegabilidade, de acessibilidade, que venham suprir realmente a necessidade da população de São Bento do Sul. Então, eu vejo que aquilo que já ficou para trás, nós devemos nos preocupar e tentar corrigir, mas aquilo que vai daqui para frente sempre tem que ser levado em consideração, não só a mobilidade dos automóveis e dos veículos de uma forma geral, mas também levar em consideração a mobilidade das pessoas. E para isso também, que é importante, é urgente, urgentíssimo, que o Executivo Municipal providencie a confecção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, porque já estamos atrasados com esse plano, já perdemos o prazo para a confecção dele. Hoje, afora esses recursos que já estão vinculados, que já estão aprovados, São Bento do Sul, por conta da não existência do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, não tem condições de contrair outros financiamentos com relação à mobilidade urbana. Existe uma expectativa de prorrogação desse prazo, mas até onde eu sei, não existe nenhum projeto do Congresso Nacional com essa prorrogação de prazo em vistas. Então, nós temos que, sim, continuar trabalhando para que os processos de asfaltamento aconteçam, que os processos de mobilidade aconteçam, mas esse planejamento precisa acontecer, e precisa acontecer não só por isso,
mas porque também no ano que vem nós teremos aqui na nossa cidade, a necessidade da realização de um novo certame para concessão do transporte coletivo. E na ausência de um plano de mobilidade urbana vai ficar prejudicada a possibilidade, a condição de se fazer uma licitação mais adequada, que tenha vistas ao transporte coletivo como prioridade. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele dá foco especial aos transportes coletivos e também aos transportes alternativos, seja a bicicleta, seja a possibilidade do indivíduo se deslocar a pé. E nós precisamos, com urgência, e aqui fica um apelo ao Executivo, que acelere o processo de planejamento para que nós não fiquemos ainda mais atrasados no processo de implantação, no processo de construção desse plano de mobilidade urbana, porque São Bento do Sul não pode ficar refém, inclusive de contrair novos financiamentos, até porque a condição de financiabilidade de São Bento do Sul é muito boa. A nossa dívida ela é pequena no que diz respeito, a nossa capacidade de endividamento ela é bastante satisfatória e nós não podemos perder as oportunidades que possam aparecer por conta da ausência deste plano que precisa acontecer. Então fica aqui o meu apelo, o registro nesta manifestação e desde já me coloco favorável à aprovação porque sei da importância para São Bento do Sul e de uma forma muito especial para essas localidades onde o asfalto e toda essa construção de mobilidade vai ser realizada. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, não posso dizer todas as ruas, mas a Nossa Senhora das Graças foi feito calçada, né? Lá foi feito, inclusive as pessoas estavam me perguntando se ia sair, se não ia, e na época o secretário de Planejamento, Cássio Shepa, tá tendo som? Tá? Cássio Shepa confirmou que ia e, de fato, aconteceu. Quanto a Alberto Torres, vereador Votroba, eu recebi a mensagem agora do secretário de Administração, o senhor Ney França, que foi feita a licitação para Alberto Torres, mas houve um processo judicial e foi suspenso judicialmente, houve uma liminar suspendendo. Estou tentando entrar em contato aqui, mas não consigo saber por que foi suspenso. Se foi alguém que foi inabilitado e entrou com recurso ou teve alguma outra situação. A verdade é que houve licitação, houve um processo judicial, por ordem judicial está suspenso até a apuração desse fato, que eu não sei, estou tentando ver aqui, não sei o que é. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Márcio Dreven. Senhor presidente, senhores vereadores, também sou totalmente favorável a esse projeto, onde vão ser pavimentadas algumas ruas bastante importantes para a nossa cidade, como foi falado da Stanislau Furman, a João Milbauer, todas as outras que foram citadas, Teresa Pauli na 25, lá no Cruzeiro também, é muito importante. Então, a gente com certeza é favorável. Agora, referente ao Alberto Torres, realmente, foi uma situação muito polêmica, e eu continuo não concordando da forma que foi feito, porque no dia 22 de julho de 2013, essa Casa da Lei aprovou aquele projeto onde o plenário estava cheio, onde realmente foi citada Alberto Torres. E, em alguns meses depois já tinha ruas que estavam sendo asfaltadas, naquele pacote. E Alberto Torres foi tirada e colocada num outro programa, que depois teve que esperar período eleitoral, sendo que seria umas ruas muito importantes, com certeza teria que ter sido feita no mesmo embalo, porque, como o vereador Votroba colocou, existe um loteamento nas proximidades com 178 casas para serem construídas e dependem desse projeto ser concluído. Por que foi tirado daquele recurso do Badesc, sendo que o recurso do Badesc está liberado para a prefeitura? Poderia ter pego esse recurso para fazer outra coisa? Ou esse recurso que veio agora do Fundam poderia ter sido utilizado para fazer o recap da Wunderwall, que vai ser feito, ou na Progresso, ou na Matias Nócio, mas não, foi tirado e até hoje, realmente, o asfalto lá não foi concluído, e as casas acabaram não sendo construídas, sendo que, mesmo que tivesse acontecido algum empecilho judicial naquela época, mas faz 1 ano e meio, 2 anos, que isso está quase acontecendo. E até agora, isso já teria sido resolvido. Mas agora, mais um entrave que todo gestor público sabe que está vulnerável a acontecer esse tipo de coisa. E se era uma rua tão importante, por que não usaram esses 4 milhões e pouco que sobrou do Badesc? Então, realmente, a gente está cobrando, até porque também, falando no Alberto Torres, eu recebi um pedido de informação, e também não veio completo. Eu fiz umas informações, pedi umas informações, e também a questão do projeto que a gente pediu, falta informações também. Então, nesse sentido, a gente pede que seja dada uma atenção, mas com certeza, referente a esse projeto, claro que esse projeto vai para uma segunda discussão ainda,
mas seremos totalmente favoráveis. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Também vou fazer uma colocação em relação a esse projeto que eu acho de suma importância, até porque vai se acabar alguns problemas com a pavimentação dessas 4 vias aqui. Só para os senhores tomarem conhecimento, uma das vias é a ligação da Estrada das Neves com a Rua Carlos Ríquel, no bairro de Serra Alta, Estrada Velha, conhecida como Estrada Velha, aquele trecho lá que... Lá. O outro trecho é Stanislau Furman, que é a rua do Morro do Jaraguá, a continuidade do Morro do Jaraguá, que é um caos lá quando dá chuva, os ônibus não sobem. Eu fiquei lá parado mais de 20 minutos e o ônibus não conseguia subir. Ele embalava lá embaixo e não subia. Uma pavimentação ela vai acabar com esse problema. A outra, a rua Teresa Pauli, é a ligação da estrada da Evaldo Busch com a rua IP, né, vereador Otroba? E eu acho de suma importância para o desenvolvimento de São Bento. E como o vereador Pedro colocou, é bom que vai beneficiar também as pessoas que usam o trecho e circulam a pé nesse trecho, bom poder circular com mais segurança. Então, é importante que haja isso aí. Agora, em relação foi colocado em relação ao empréstimo anterior de 7 milhões, eu acho que cabe ao secretário de administração nos informar os motivos de que não foi feito, através de um ofício comunicando à Câmara, até porque a Câmara aprovou. Eu me lembro do projeto, porque nós, inclusive, defendemos o projeto, porque o projeto viabilizava a construção do IFT lá naquela região, transformava em perímetro urbano a extensão lá da Vila Centenária para a construção das casas, uma série de coisas, e trazia no seu bojo também o asfaltamento da continuidade da rua Alberto Torres, da ligação com o Rio Vermelho Velho. Então, eu acho importante nós aprovarmos esse projeto e também cobrarmos os demais que estão pendentes na Prefeitura. Eu lhe concedo uma parte, vereador. Eu não me recordo se foi explicado expressamente perante essa casa ou se foi pela imprensa, mas foi explicado o motivo. Eu não recordo agora, por isso não posso argumentar o porquê da não inclusão naquele primeiro projeto. Mas eu vou ver essa situação, para que não fique esse disque-me-disque. Mas eu tenho quase certeza que foi explicado, ou perante a Câmara, ou perante a imprensa, a situação da Alberto Torres, por não ter no primeiro projeto que seria e não foi. Mas eu vou ter essas informações e, na próxima discussão, nós vamos conversar sobre isso. Só para concluir, eu acho importante a colocação e a cobrança que está sendo feita pelo seguinte: nós sabemos, vereador Fernando Malon, que muitas vezes quem deve explicação para a Câmara de Vereadores são os secretários das pastas. Eles têm que informar o prefeito e informar a Câmara de Vereadores relacionado. Eu vou citar um exemplo. No ano passado, nós aprovamos aqui o projeto de repasse de uma verba para a realização da Expoma. Até hoje, a Câmara de Vereadores não recebeu da Prefeitura os documentos informando. A única coisa que nós sabemos é que houve o cancelamento do rodeio Country, que teria lá, foi cancelado, não houve, e no bojo do projeto, nesse ano nós vamos verificar isso aí, no bojo do projeto trazia que haveria o rodeio Country, ele não foi realizado, o vereador Nivaldo sabe disso, que não foi realizado, aquele montar nos bois lá e os cambal lá, e simplesmente nós não sabemos, não veio para cá. Quem não mandou? O órgão competente da Prefeitura. Isso o prefeito nem toma conhecimento, ele sabe que ele delega poderes aos secretários para fazer isso. Mas não é o caso. Quero me colocar favorável a esse projeto e continue em discussão o projeto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 350/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 363/2015, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e o Centro de Tradições Gaúcha Tropeiros da Serra. Solicito ao secretário desta Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos se pronunciam favoráveis, recomendando ao plenário a tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 363/2015. Ninguém querendo se manifestar.
Com a palavra, vereador Nivaldo Bogo. Desculpe, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu inicialmente quero cumprimentar os representantes do CTG Tropeiros da Serra que fazem presente, Gilmar Calbuch, o da comissão organizadora da Copa, o César Celeste, e até a Copa se inicia no próximo domingo, então já conversamos com o presidente, né, para votarmos o requerimento da quebra de exercício, para ainda hoje aprovarmos o projeto, né, e que possa ser liberado os recursos. Mas eu quero fazer alguns comentários, eu como um tradicionalista que sou, e até por ter sido o idealizador da Copa Municipal de Laço, a pedido dos demais tradicionalistas, intercedo a favor pela aprovação desse projeto, porque hoje, na verdade, estamos discutindo apenas a transferência de valores para o CTG, para a realização da Copa, até porque é a única entidade legalizada para receber os recursos e automaticamente transferir aí aos piquetes que cediam as etapas. E eu sempre tenho dito que não é só o CTG, tem outras entidades também que às vezes mantêm as atividades por amor àquele esporte, e assim é com o CTG, a cada evento sempre com prejuízo. Até no ano passado não ocorreu o tradicional rodeio do Tropeiros da Serra, em função disso, até por já estarem cansados de arcar com os prejuízos. E até questão de valores, nós estamos transferindo 2/3 dos valores que Rio Negrinho transferiu para que lá acontecesse também a Copa do Laço. Mas eu quero ressaltar assim da importância da tradição gaúcha no nosso município, até porque quando se fala em gaúcho, sempre se tem em mente que é quem nasceu no Rio Grande do Sul, mas a gaúcho tem várias definições, inclusive iniciou o nome gaúcho, nem foi no Brasil, então eu não vou me estender muito nesse sentido. Estado Espírito. Então não vou me estender com a relação da denominação gaúcho, porque tem bastante comentário para se fazer. Mas hoje temos no município, no mínimo, 200 pessoas que participam efetivamente, diretamente, que exercem as atividades campeiras, e sem contarmos aí que o pessoal do folclore, envolvendo a dança e entre outros, e os familiares que normalmente participam, isso ultrapassa tranquilamente de 1.000 pessoas. Eu sempre falo na questão do CTG, quando tanto se fala na questão do turismo, então o CTG hoje ele é um grande responsável pela divulgação do município, porque todos os finais de semana praticamente tem eventos numa região, numa cidade, e lá sempre é chamado o laçador pelo nome, divulgando o CTG e automaticamente a cidade. E quando o CTG faz um evento no município, também traz pelo menos 40, 50, às vezes, CTGs de cidades diferentes. E essas pessoas vêm aí, elas passam pela cidade, e muitas vão embora, não voltam mais, e outras até voltam para adquirir alguns produtos das nossas indústrias e do nosso comércio. E ainda eu digo que a tradição gaúcha não é só um esporte, é uma cultura. E vou falar um pouquinho dessa cultura, que o CTG, Centro de Tradições Gaúchas, são sociedades sem fins lucrativos que buscam divulgar as tradições e o folclore gaúcho. É um local de integração social dos tradicionalistas.
Até eu tinha feito uma observação falada hoje, mas já falei. Nessas entidades, a maioria dos trabalhos é voluntária. Nos fandangos, almoços e jantares. Toda a preparação fica a cargo dos familiares, dos associados, ou seja, filiados. Desde o churrasco até o arroz carreteiro. Acontece o encontro, é um encontro de gerações, pois convivem netos, pais e avós. Ali se ensina, se aprende, se trabalha e se diverte. Esse convívio de gerações ajuda a melhorar o relacionamento entre pais e filhos e desenvolver o respeito e também a responsabilidade. Aprender o que é a hospitalidade e a solidariedade e despertar o civismo e o amor à pátria. Para encerrar, senhor presidente, eu falo por mim o que me encantou, o que me cativou dentro da tradição gaúcha. Hoje é considerado um esporte bastante caro, inclusive, mas ele oferece uma oportunidade a todos, porque, inclusive, um dizer de um narrador, aqui encontramos desde o mais nobre patrão ao mais humilde peão. E aquele patrão, aquele nobre patrão que tem uma condição maior de ter um caminhão e ter mais cavalos, automaticamente ele traz junto a ele aquele outro indivíduo que de repente não tem a mesma condição, mas tem uma habilidade para laçar dentro das atividades gaúchas, né? E então acaba se incorporando ao seu piquete, ao seu CTG, e não existe, aí destacando que não existe a desigualdade de condições, condições sociais, nem de cor, seja preto, seja branco, e também nem de idade, porque o senhor de 40 anos, 70 ou mais, ele, lá nos dias do rodeio, ele acaba ensinando o menino, o piazito, que a gente diz, de 5 ou 6 anos, a iniciar as frases. Então, por essas razões, eu peço a aprovação desse projeto, que eu considero bastante importante. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o Gilmar e o César, que são representantes do Grupo Tropeiros da Serra, que muitas vezes, como o próprio Nivaldo até mencionou, eu entendo que são heróis, porque enfrentam desafios muitas vezes, trabalham muito, é sol, é chuva, depende muito das condições climáticas para fazer o evento, e sempre estavam de cabeça erguida, enfrentando os desafios e lá persistindo para manter as tradições. Com certeza é uma atividade muito sadia, onde as crianças desde jovens começam a criar gosto por isso. A gente também participa desse tipo de atividade. Então, até levamos um susto agora, um tempo atrás, que teve aquele problema do mormo lá, que o rodeio do Iranguinho teve que ser cancelado a participação de cavalos, né? Mas nem por isso o pessoal se abalou. Cada um está fazendo a sua parte, estão se prevenindo, correndo atrás dos recursos e estão mantendo essa bandeira erguida. Com certeza, ela é muito válida e muito importante. Por isso também sou totalmente favorável. Será votado em segunda discussão na reunião extraordinária que a gente estará presente. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto de lei número 363/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 089/2014, que dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de São Bento do Sul. Solicito ao vereador Claudiomar Votroba para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. E a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 089/2014, de autoria do Legislativo Municipal, autoria do vereador César Augusto Acosta de Godoy. Com a palavra o vereador autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei de minha autoria foi proposto em outubro do ano passado. Acho que os senhores todos devem se lembrar que uma doula esteve aqui também explicando o que é, o que faz, como é e tudo mais. E eu assisti, por coincidência, uma matéria no Jornal Nacional, que eu vou pedir autorização para a presidência,
para colocar no telão, são apenas 2 minutos, que ela traz alguns dados que são muito importantes para que os senhores vereadores possam fundamentar a vontade de aprovar ou não esse voto. Vou pedir ao Edson da cabine de som ali que coloque o vídeo, ele é bem curto, são 2 minutos. Por favor. Parto normal. O número de cesarianas na rede privada é 5 vezes maior que o considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Rosana demorou para se recuperar da cesárea. Não conseguia me mexer, virar sozinha, não. Não tive problema na amamentação, foi uma recuperação muito difícil. A história de Rosana não é rara. Segundo o Ministério da Saúde, no SUS, 40% dos partos são cesariana. Nos planos de saúde, 84%. O número considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde está muito longe dessa realidade, 15%. Atualmente, quase 24 milhões de brasileiras têm cobertura de obstetrícia nos planos de saúde e elas são o alvo das novas medidas. As pacientes terão uma caderneta com registro de todo o pré-natal. Médico e hospital passam a ser obrigados a informar seus percentuais de partos normais e cesarianas. Se em 15 dias o plano de saúde não repassar a informação, terá que pagar multa de R$25 mil. E os médicos e hospitais só receberão pelos partos se preencherem um relatório completo dos procedimentos desde que a mulher entrou em trabalho de parto. É o chamado partograma. Os médicos afirmam que muitas vezes a escolha pela cesariana é da paciente e dizem que a tabela com o percentual de partos pode ser mal interpretada. Se expõe ao médico e pode criar aquela ideia que o médico seja um pior profissional por ter linha de cesariana maior. É o problema de uma possibilidade de viés. Isso não é equânime, isso não é justo. Com as mudanças que começam a valer daqui a 6 meses, o que se pretende é que a gestante espere entrar em trabalho de parto para o médico então avaliar se há indicação técnica para uma cesariana. Se não houver, a opção terá que ser pelo parto normal. É inadmissível aceitar como normal a taxa de cesárea que nós encontramos, em particular nos planos de saúde. Nós vivemos uma epidemia de cesárea. Ela não é normal, não pode ser aceita como alguma coisa que possa ser absorvida pela nossa sociedade e nós vamos ter que tratar disso de uma maneira muito objetiva. Obrigado pela apresentação do breve vídeo, que eu acho que elucida bastante a situação. E eu só vou repetir uns números aqui, para que fique muito frisado nos senhores vereadores, a todos que nos acompanham. Na rede única de saúde, no SUS, 40% dos partos são cesarianas. Nos planos de saúde, senhores vereadores, são 84%, quando a Organização Mundial de Saúde determina, orienta que sejam apenas 15% deveriam ser cesáreas. Então, nós temos uma realidade muito diferente do que se recomenda a Organização Mundial de Saúde. E eu peço aqui agora a aprovação desse projeto para que se permitam que as doulas acompanhem o trabalho de parto dessas mulheres que assim desejarem, porque a figura da doula surge justamente para preencher uma lacuna que supre uma demanda de emoção, de afeto, no momento de vulnerabilidade da mulher que vai dar à luz. É o resgate de uma prática já existente e que, até eu peguei na etimologia da palavra, que a doula quer dizer mulher que serve. São mulheres capacitadas para brindar apoio continuado a outras mulheres e a seus companheiros ou familiares, proporcionando conforto físico, apoio emocional e suporte cognitivo antes, durante e após o nascimento de seus filhos. Então, esse projeto de lei ele visa permitir que a doula acompanhe o trabalho de parto das mães que assim desejarem, com os acertos que elas fizerem com as doulas, as que tenham desejo, condições e tudo mais, para que o hospital não venha a dizer que não é permitido. Com essa lei municipal, nós tornaremos, em sendo aprovada, permitido o acompanhamento das doulas, para ver se a gente consegue mudar um pouco essa realidade, não só em São Bento do Sul, mas iniciar um trabalho, talvez em todo o Brasil, de mudar esse número grave de, nos planos de saúde, 84% serem cesarianas, enquanto se recomenda 15%. Essa é a primeira discussão, de modo geral, é o que eu trago aqui. Caso os senhores tenham mais debates, nós podemos fazer antes da segunda discussão, evidentemente. Obrigado. Continua em discussão o projeto? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 089/2014 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão.
Em primeira discussão, projeto de lei número 108/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador Ricardo Malinowski, que denomina servidão de passagem lateral da rua Ladislau Gilinski. Solicito ao secretário dessa casa que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente recomendam ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 108/2015. Com a palavra o vereador, autor do projeto, vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, peço a aprovação desse projeto e quero também falar quem foi Tereza Biobock Gilinski. Ela foi esposa de José Gilinski, funcionário do SAMAI por mais de 20 anos, foi mãe de 7 filhos, trabalhava na lavoura, se dava bem com a vizinhança, participava ativamente em clube de mães, estava sempre presente e auxiliando nos trabalhos para os eventos na Igreja São Paulo Apóstolo. Quero pedir também, porque uma rua dessa, na verdade, não é só dar o nome, mas é uma rua que ela tem, eu estava fazendo conta, ela dá mais ou menos quase 1.200 metros, isso daria 3 lotes de doação. Então, eu acho que é mais do que merecida ela levar o nome da rua como Tereza Biobock Gilinski. Então, por isso, peço a aprovação dos senhores vereadores. Continua em discussão. Então, vou fazer uma colocação em relação a esse projeto de lei, que a gente conheceu a Tereza Gilinski, sabe quem ela foi, o que ela fez por São Bento do Sul. Acho oportuno, vereador Ricardo, a apresentação desse projeto, denominando uma rua em nosso município com ou uma servidão de passagem, ou uma servidão com o seu nome, até para nós podermos perpetuar na memória e na história do município de São Bento do Sul o seu nome. Continua em discussão. Senhor presidente, só uma questão. Com a palavra, vereador Márcio Drey. O nome aqui não está trocado? Alguma coisa não está batendo. Que foi citado o nome Tereza e está Ladislau. Não sei se tem um equívoco no projeto ou na pauta. É só para... Só que é uma travessa da Ladislau. Rua lateral. É uma lateral, né, da Ladislau. Só uma questão de ordem. Mas não cita o nome dela ali, né? Não. Da pauta? No artigo 1º, fica denominado servidão de passagem Tereza Biobock Gilinski, área localizada no bairro Brasília, uma lateral da rua Ladislau Gilinski, com extensão de 86 metros. Não, beleza, porque na pauta não está o nome, né? Só por isso. Obrigado, presidente. Não, está certo, vereador, está certo. Tem que fazer questionamento mesmo. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que o projeto de lei número 108/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 109/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Ricardo Malinowski, que denomina Rua Alexandre Rank, lateral da Rua das Neves. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, Alexandre Rank também foi lavrador, trabalhava na indústria. Fora disso, fornecia leite para as comunidades de São Bento. Foi um dos incentivadores para a construção da paróquia São José, em Serra Alta, auxiliando na sua construção. A rua citada fica a 100 metros da rua Carlos Rica, ao lado direito, sentido Centro Serra Alta. É por esse motivo que eu peço o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse projeto. Continua em discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei número 109/2015 retornará para discussão e votação em uma próxima sessão. Coloco em discussão única e votação o requerimento número 159/2015. Solicito ao secretário desta casa, Peter Alexandre Knoibler, para que faça a leitura do requerimento. Requerimento 159/2015, senhores vereadores,
o vereador que este subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 288, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação do projeto de lei 363 de 2015 do Executivo Municipal por tratar de matéria urgente. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, assina o vereador presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão. Está em discussão única o requerimento número 159/2015. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito os senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 159/2015. Solicito para adentrarem ao plenário, para receberem, e também convido o vereador Peter Alexandre Knoebel para receberem os diretores técnicos, Márcio da Cruz, Fabrício Grossi, demais diretores da Escola de Handebol do São Bento Handebol Clube, para receberem a moção de aplauso aprovada nesta Casa de Leis, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoebel, com a aprovação dos demais vereadores. De acordo com o regimento interno, no artigo 158, solicita a anuência dos nobres vereadores para prorrogarmos a sessão, até porque temos uma extraordinária depois e ainda terá agora o momento da palavra livre. Se algum vereador se opuser ao... Muito obrigado. Então vamos prorrogar a sessão aí pelo tempo necessário, que não passará de, acredito eu, não passará de 20 minutos. Até porque temos 5 vereadores inscritos na palavra livre. Solicito ao secretário Peter Alexandre Knoebel que faça sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Para fazer uso da palavra livre, eu transmito o trabalho da mesa diretora ao primeiro secretário dessa casa, vereador Claudiomar Votrova. Vamos dar 4 minutos a cada vereador. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, lhe concedo a palavra ao vereador Edmar Geraldo Salomão, que tem até 4 minutos.